Olá pessoal, meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e comunidade. Esse é o segundo vídeo da série sobre maconha medicinal, no qual a gente vai falar um pouco da história do uso da maconha pela humanidade e como que ela chegou até os dias de hoje. Então, o primeiro relato que se tem notícia na história do uso da maconha pela humanidade foi há 3.000 anos antes de Cristo, por um imperador lá da China, chamado de Shen Nong, e ele foi o primeiro que descreveu a maconha, que era tratada no chinês como ma, e ela era utilizada pela medicina tradicional chinesa. E, Fernando, isso daí é chinês ou é letra de médico? É os dois, pessoal. Olha o problema, mas vai melhorar, fiquem tranquilos. Depois desse relato aqui do imperador, a gente tem indícios que a maconha viajou ali da região do Tibete para a China, para a Sibéria, para a Índia, para a Mesopotâmia, né? E foi parar lá no Antigo Egito, onde ela era usada para curar ansiedade, epilepsia, dentre outras doenças. E aqui, pessoal, vem um ponto um pouco controverso, porque não há 100% de certeza disso, mas há um indício que os hebreus também utilizavam a maconha para fazer os seus óleos sagrados, né? Um indício disso que a gente tem é no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 22 ao 23, a gente tem a receitinha lá do óleo sagrado dos hebreus, que vai ter esse composto aqui, o canebosme, que se cogita ser a palavra originária que, quando foi para o grego, sofreu uma corruptela e se tornou cannabis. Canebosme, canebos, cannabis. Mas, como eu falei, pessoal, isso não é 100% de certeza, tá? Como é um fato que se cogita, eu estou colocando aqui, mas tem uma certa evidência histórica, porque as palavras que davam nome a esses temperos, vamos dizer assim, que faziam parte desse óleo, sofreram o mesmo processo. Por exemplo, a canela, que é o cinamomo, também veio lá do hebraico para o grego e virou cinamomo, inclusive em inglês, né? Por exemplo, canela é cinnamon, vem dessa palavra em grego. E esse óleo sagrado dos hebreus, ele aparece em várias passagens bíblicas, ou no caso do Tanakh, né? Que é a Torá, o Neviim, o Ketuvim, que é o conjunto de livros sagrados ali dos hebreus. Então, se a gente pega, por exemplo, ali lá para frente o Salmo 133, o Cântico dos Degraus de Davi, ele vai falar: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Esse óleo é o óleo lá dos hebreus que segue essa mesma receitinha, né? Então, muito interessante pensar que há relatos, né, do uso dessa substância, dessa planta, já desde os tempos mais remotos. E os Rastafari, Fernando, o que tem a ver com isso? Eles são um ramo dos hebreus, né? Quando a gente pega na Bíblia ou no Tanakh, quando a rainha de Sabá vai lá e visita o rei Salomão, esse é um episódio pontual, está no livro de Reis lá, né? Então ela vai, visita e vai embora. Na Etiópia, considera-se que essa rainha de Sabá levou no ventre o herdeiro do rei Salomão, o herdeiro de Davi, porque o Salomão era filho de Davi, né? E com isso que se iniciou a dinastia dos reis da Etiópia, o Quebra-Negast, né? Tem um livro que descreve toda essa dinastia. E os Rastafari, né? Eles cultuam essa erva como sagrada, né? Então, para eles, que são um ramo ali dos hebreus, a erva da maconha é sagrada, né? O Rastafari vem de um dos reis dessa dinastia, que é o Haile Selassie, mas que o nome de batismo dele era Tafari Makonnen, né? E Ras é um título, então Rastafari, que em tradução livre seria Rei Tafari ou Grande Tafari, enfim, daí que vem. Se eu tiver equivocado, por favor, hebreus, Rastafaris, Nayabing, né? Comentem aqui nos comentários para me corrigir, enfim, para dar alguma contribuição. Depois disso, que é um fato um pouco controverso, a gente vai lá pelo uso pelos romanos e pelos gregos. Daí que vem o nome cannabis, que é um nome grego, né? Então, os gregos, os romanos, eles utilizavam a planta da maconha para fazer esses produtos aqui, comida, vinho, anestésicos. Lá nos anos de 1820, teve um médico irlandês que estava na Índia e acabou observando o uso da cannabis como planta medicinal. E lá em 1840, 1841, ela foi levada para a Inglaterra e era utilizado um composto ali alcoólico com maconha para curar as dores menstruais da Rainha Vitória. Então ela já era usada, né, como planta medicinal lá na Inglaterra, no Reino Unido, em 1841 pela Rainha Victória. E entre os anos ali de 1840 até os anos de 1900,
esse uso se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil. No Brasil era possível encontrar os tais cigarros índio, né, que se vendia por aí para curar uma série de coisas, né? Curar, que eu digo, era o que se vendia na época, né? Não que ela tenha todas as aplicações que eles advogavam, mas até 1900 mais ou menos, a gente teve um uso bem amplo e difundido pelo mundo. Depois disso, a gente teve ali aquela questão da guerra do ópio, a guerra contra as drogas, né, questões políticas, que aí iniciou-se aquela guerra contra as drogas, e nessa guerra ela foi considerada como uma droga de alta periculosidade, né? E só foi ser retirada dessa lista de drogas perigosas pela ONU nos anos 2020, agora há pouco, né? Então a gente acabou tendo um hiato, um gap, né, do estudo, do uso da maconha, desde 1900 até 2020. E quanto às descobertas, né, da parte dos receptores, do sistema endocannabinoide, dos fitocannabinoides, que é o que a gente falou no vídeo 1. Então vamos lá. Então, revisando um pouco o que a gente viu no primeiro vídeo, o sistema endocannabinoide ele foi descoberto lá pelo Rafael Mechoulam, em 92 mais ou menos, né? Mas especificamente o CB1 receptor foi descoberto em 1988, o CB2 em 2005, a anandamida, que a gente abrevia por AEA, em 92, e o 2-AG, que é o 2-acilglicerol ou 2-araquidonoilglicerol, em 1995. Então, como grandes nomes aqui para a gente citar no estudo da maconha medicinal, a gente tem o Rafael Mechoulam, lá de Israel, e aqui do Brasil tem um médico que desenvolveu estudos importantes ali com relação à maconha? Sim, o Dr. Carline, da Unifesp, fez vários estudos muito interessantes com epilepsia, com várias questões ali sobre a maconha medicinal. E sobre a planta propriamente dita, como é que a gente classifica, como é que foi a evolução dela ao longo desse tempo todo? Vamos entender. Então, pessoal, a planta da maconha ela é um parente muito próximo do lúpulo. Isso mesmo, o lúpulo é aquele mesmo da cerveja. Inclusive, quem é aí apreciador de cerveja, que faz a cerveja artesanal, vai perceber algumas semelhanças da flor da maconha com a flor do lúpulo, né? E a maconha, originalmente, ela era dividida em 3 subespécies. O que quer dizer subespécie? Ela está dentro da mesma espécie, só que são raças diferentes. Como se fosse lá um cachorro, a gente teria lá um poodle, um pinscher, um São Bernardo, um pastor alemão, né? São raças diferentes da mesma espécie, que é a espécie de cachorro. No caso da maconha, a espécie dela é a cannabis sativa, por isso todas elas levam cannabis sativa no nome, e a gente teria 3, que seria a cannabis sativa sativa, repete o nome, cannabis sativa índica e a cannabis sativa ruderalis. Então, a cannabis sativa sativa, ela era de regiões mais quentes, então ela tem os galhos mais afastados e as folhas mais finas, como eu apresentei ali no meu esqueminha, no meu desenho esquemático, certo? A cannabis sativa índica já era de regiões um pouco mais frias, então o espaçamento entre os galhos ele era um pouquinho menor e as folhas um pouco mais largas, né? E a ruderalis, ela é um pouquinho menor do que as outras duas. Aqui não está em perspectiva, tá, pessoal? Eu só desenhei assim para a gente ter uma ideia de qual que era maior, eu exagerei um pouquinho. Mas a cannabis sativa sativa seria um pouquinho maior, por conta até do espaçamento dos galhos. A cannabis sativa índica um pouquinho menor e a ruderalis um pouquinho menor ainda. Uma curiosidade da ruderalis é que a polinização dela acontece tanto de dia e de noite. Das outras duas só acontece de dia, né? Só que essa divisão, pessoal, ela não existe mais, tá? Porque a cannabis, pessoal, ela é considerada como uma planta promíscua. O que quer dizer isso? Os cruzamentos entre as subespécies, eles se dão de uma maneira muito espontânea e muito fácil. E a polinização dessas plantas é feita pelo vento, né? Então, acaba que não tem muito como controlar o cruzamento. Então, hoje em dia, tudo que a gente tem são híbridos que carregam mais características de uma ou mais características de outra, né? Então não existe mais a própria índica, a própria sativa ou a própria ruderalis. A gente tem um mix, né? Então, por esse motivo, a gente não classifica mais assim, isso é só um dado histórico, né? Apesar de morfologicamente por fora ela poder parecer um pouco mais com uma, um pouco mais com outra, o que interessa para a gente são os fitocannabinoides, ou seja,
a gente vai classificar a planta de acordo com o quimiotipo, ou seja, quais os canabinoides que ela contém e em qual proporção. Então, os quimiotipos, pessoal, a gente divide assim, pela quantidade e proporção dos fitocannabinoides, ou seja, o THC e o CBD. Então, a gente tem as que têm mais THC do que CBD, a gente tem as que têm mais CBD do que THC, as que têm eles em uma quantidade equilibrada, e as que quase não têm nem THC e nem CBD depois de secas. Esse tipo de planta a gente vai chamar de cânhamo. Então, o cânhamo ele não é uma subespécie diferente. Na verdade, ele é um dos quimiotipos das várias subespécies que não tem nem o THC nem o CBD depois da erva ser seca. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de curiosidades. Se vocês têm alguma correção, alguma coisa para acrescentar, por favor, comentem aqui, principalmente lá os hebreus, os Rastafari, Nayabing, para a gente poder enriquecer o conhecimento, né? Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque semanalmente a gente vai postar algum conteúdo relacionado com a saúde. Curta, compartilhe e até a próxima, pessoal!